todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos iniciando aí o primeiro trimestre de 2017. E o tema do trimestre é as obras da carne e o fruto do Espírito. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Osiel. Ele é pastor presidente do Tirirical, em São Luís do Maranhão. Neste trimestre, então, estaremos vendo as seguintes lições. A lição número 1 de hoje, as obras da carne e o fruto do Espírito. A lição número 2, o propósito do fruto do Espírito. A lição número 3, o perigo das obras da carne. A lição número 4, alegria, fruto do Espírito. Inveja, hábito da velha natureza. Lição número 5, paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Lição 6, paciência, evitando as dissensões. Lição número 7, benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Lição número 8, a bondade que confere vida. Lição número 9, fidelidade, firmes na fé. Lição número 10, mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas. Lição número 11, vivendo de forma moderada. Lição número 12, quem ama cumpre plenamente a lei divina. Lição número 13, uma vida de frutificação. Então as lições do trimestre têm aí como tema as obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? A lição número 1, a lição de hoje, então, nós vamos ver as obras da carne e o fruto do Espírito. A primeira parte, andar na carne versus andar no Espírito. Na parte 2, obras da carne, um convite ao pecado. Na parte 3, nós temos aí fruto do Espírito, um chamado para a santidade. O textuário da lição número 1 está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Primeira coisa que nós temos que saber, e é muito importante, é que é o fruto do Espírito, não é frutos do Espírito. Isso é muito importante o professor, o aluno, saber a primeira coisa essencial para estudarmos nesse trimestre. Então, é um fruto. Nós colocamos aí até como se fosse uma laranja. Nós damos aula sobre isso, sempre utilizando aí uma laranja, e a gente pega a laranja, descasca, tira aquela pele, e geralmente a laranja tem 10 gomos. Então, você tira um, joga fora, coloca só, fecha ali com 9 gomos. Então, o fruto do Espírito é isso que você recebe quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Todos nós recebemos. O dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo coloca em nós um fruto do Espírito. É dele. Então, é um fruto só. Com 9 seria qualidades ou virtudes. Então, seria uma laranja com 9 gomos. Agora, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos declarados justos, nós somos declarados santos. Então nós vamos agora desenvolver uma vida cristã. Então, essas qualidades serão aproveitadas em nosso caráter, em nosso modo de viver, então em nossos sentimentos, em nossas atitudes, desde que, o que acontece? Desde que nós venhamos a dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa desenvolver isso em nossa vida cristã, em nosso caráter. Veja só. Então, nós vamos nos deixando moldar, nos deixando dominar pelo Espírito Santo. Olha, assim, para você entender melhor,
Assim como a pessoa endemoniada. Quem já viu uma pessoa endemoniada, o que aconteceu com ela? Ela foi possuída por um demônio. Então a pessoa pode falar numa voz diferente, pode falar numa língua diferente, pode se comportar de uma maneira diferente, às vezes xinga, às vezes fala palavrão, às vezes quer bater nas pessoas, né? Às vezes quer pular dentro d'água, dentro do fogo. Então ela fica o quê? Dominada por um espírito maligno, por um demônio. Agora, para você entender o que é aí o fruto do Espírito, seria o seguinte, seria que se nós deixássemos com que o Espírito Santo nos dominasse. Então nós vamos fazer coisas, falar coisas, tudo isso o quê? Debaixo da inspiração do Espírito Santo, domínio do Espírito Santo sobre nós. Quanto mais espaço nós dermos, quanto mais oportunidade nós dermos ao Espírito Santo de estar no controle sobre nós, então mais nós vamos ser mudados. Por isso que a pessoa, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, de repente a pessoa olha assim e fala, mas é uma outra pessoa. Olha, falava palavrão, não fala mais. Xingava, não xinga mais. Roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. O que aconteceu? É uma ação do Espírito Santo. Ela agora deixou-se dominar pelo Espírito Santo, que vai fazer com que ela tenha outras atitudes. Então as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por isso que existe essa mudança. Quanto mais a pessoa se deixa dominar pelo Espírito Santo, mais mudança haverá. E mudança sempre para melhor, para a perfeição. Então, nosso texto áureo aí, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, andai em espírito. O que é andar em espírito? Essa palavra espírito está na letra maiúscula. Não é o espírito humano aí é o Espírito Santo. Andar no Espírito quer dizer andar debaixo do controle do Espírito Santo, do domínio do Espírito Santo, deixando-se dominar pelo Espírito Santo, deixando o nosso agir de acordo com o desejo do Espírito Santo. Então, olha só, andai em Espírito. Se nós andarmos assim, então o que acontecerá com a nossa vida agora? Paulo diz, então você não cumprirá a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Concupiscência não é concupiscência, é concupiscência. Isso é o quê? É um desejo carnal, é um desejo para as coisas pecaminosas. É um desejo, uma inclinação para as coisas da carne. Ou seja, é uma inclinação para o viver do mundo, onde nós estávamos antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, olha só, nós não viveremos segundo nós vivíamos antes, nem segundo o curso do mundo, nem debaixo da orientação de Satanás, se nós nos deixarmos ser dominados pelo Espírito Santo. Então, aí é uma condição da vida cristã. Você vai escolher, você quer se deixar moldar, se deixar dominar pelo Espírito Santo, você vai viver de uma maneira espiritual. Agora, se você não se deixar moldar, não se deixar dominar pelo Espírito Santo, você vai viver de uma maneira carnal, inclinado para as coisas da carne, do mundo, do domínio de Satanás. Então, Paulo vai comparar isso com casamento, né? Antes, nós estávamos casados com a lei. E a lei fazia o quê? Ela mostrava para nós o que é o pecado e nós passávamos então a desejar esse pecado. Porque quando nós sabemos que uma coisa é proibida, aí é que nós desejamos mais ainda fazer aquilo que é proibido. Então nós fazíamos porque desejávamos transgredir a lei. Então a lei nos condenava, porque ela diz o que é certo fazer. Olha só. Então nós tínhamos um marido velho, o pecado, né, que estava debaixo de uma norma da lei. A lei mostrava para nós o que é errado, o que é pecado, e nós desejávamos fazer isso. Agora, nós estamos o quê?
debaixo da lei do Espírito. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E o que acontece agora? Agora nós desejamos as coisas de Deus. Agora nós odiamos o pecado. Nós combatemos o pecado. Olha aí, é uma vida diferente agora. Quer dizer que nós não vamos pecar? Não, quer dizer que de vez em quando a gente vai pecar, mas nunca mais nós vamos viver debaixo do domínio do pecado. Nós não vamos ser pecadores contumazes, ou seja, pecadores que vivem no pecado, vivem na prática do pecado. Sempre que nós pecarmos, nós vamos odiar esse pecado, nós vamos nos arrepender desse pecado e vamos lutar contra esse pecado. Olha, a diferença é muito grande. Então agora nós estamos vivendo no Espírito, inclinados para as coisas do Espírito Santo, para as coisas de Deus. Então tudo que não for de Deus, nós vamos detestar, nós vamos lutar contra isso. E vamos vencer porque o Espírito Santo está em nós. Olha só, nós temos apenas que nos deixar dominar por Ele. Olha, nesse quadro da revista diz aí, olha, o Espírito e do outro lado nós vamos ver a natureza pecadora. Olha aí, quem está no Espírito Santo, se deixando dominar pelo Espírito Santo, tem aí que o amor de Deus. Quem está na natureza pecadora, tem aí a lei condenando essa pessoa. Quem está no Espírito, olha, está em conflito com a natureza pecadora. Quem está na natureza pecadora é o quê? Está em conflito com o Espírito, lutando contra o Espírito Santo. Quem está vivendo em Espírito, se você é conduzido pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha aí, já a natureza pecadora, a lei é contra os seus atos. Quem está no Espírito, então o Espírito produz frutos bons e justos. Na verdade, produz o quê? As qualidades boas que estão no fruto do Espírito. Já a natureza pecadora produz atos óbvios de pecado. Então, olha aí, a verdade prática diz, para vencer as obras da carne, precisamos andar em Espírito. Nós podemos vencer então essas obras da carne, essas obras que nos conduzem para longe de Deus. Olha, o crente tem que saber, você pode ser espiritual ou carnal. Existem 3 tipos de pessoas, né? A pessoa natural, aquela que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador ainda. A pessoa espiritual, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e que vive agora debaixo da orientação de Deus. E o crente carnal é aquele que é salvo, mas vive inclinado para o pecado. Vive numa prática de um pecado. Então você pode ver isso em 1 Coríntios 2, 14, 1 Coríntios 3, 1. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos entrar para uma guerra conosco mesmo. O tempo todo o nosso corpo, que antes estava dominado pelo pecado, estava vendido ao pecado, esse corpo vai ter desejos, vontades que não condizem com essa nova vida que nós temos agora. Nós estávamos lá, então, no passado, casados com a lei, condenados. Mas olha só, quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, o que aconteceu? O que acontece conosco? Então, o nosso marido velho, o pecado, a lei, morreu para nós. Nós morremos com Cristo. Agora, nós ressuscitamos para uma vida nova. Estamos numa vida nova, numa natureza nova, uma natureza espiritual agora. Então, agora nós casamos com Cristo. Antes, nós não podíamos casar com ninguém. Por quê? Se a gente tivesse um outro marido, olha só, é comparado como se nós fôssemos uma mulher casada com um marido chamado Lei. Então esse marido Lei nos acusava e nós caímos na tentação e pecávamos. Se nós casássemos com outro, seríamos chamados de adúlteros.